A máfia de Nova York e uma máquina de algodão doce têm mais em comum do que você pode imaginar. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo, com matemática e um pouco de história. Antes das calculadoras, para agilizar cálculos complexos, os cientistas usavam livros com tabelas de valores já calculados de senos, cossenos, logaritmos e outras funções. Até o século passado, livros como esse aqui eram bastante comuns e essenciais para quem trabalhava com esses cálculos. Em 1881, o astrônomo Simon Newcomb constatou que as primeiras páginas dos livros de tabelas de logaritmos eram muito mais desgastadas do que as páginas seguintes. E se quanto mais uma página é usada, mais desgastada ela fica, então Simon pensou que os números começados em 1 eram mais usados que os começados em 2, em 3 e assim por diante. Inclusive achou uma equação matemática para esse uso. Segundo as descobertas de Simon, a distribuição do primeiro dígito em bancos de dados de números reais é proporcional aos intervalos que a gente observa numa escala logarítmica. Sabendo que o primeiro dígito de qualquer número vai de 1 a 9, e distribuindo eles nessa tabelinha, que vai de 0 a 1, com um pouco de geometria, sabemos que log de 10 menos log de 1 dá 1. Se a gente fizer isso para cada intervalo, a gente vai ter as porcentagens de cada distribuição. Ou seja, log de 2 menos log de 1, a gente vai perceber que dá 30,1%. Log de 3 menos log de 2 vai dar 17,6%. E se a gente fizer isso para cada intervalo, a gente consegue montar essa tabela aqui. Para mostrar a lei de Benford para vocês, nós vamos pegar a lista de todos os países do mundo com suas populações e numa planilha de cálculo nós vamos fazer o gráfico e ver se bate certinho com o esperado. E quem vai me ajudar a fazer isso é o meu pai, que está aqui no computador. Olá! E então vamos lá. Então o que você fez aí? Basicamente foi feito só a contagem de todas as populações, todos os primeiros dígitos de cada população e feito o gráfico com o resultado. O gráfico ficou mais ou menos esperado da lei de Benford, né? Mas é porque tinham poucos... A quantidade de dígitos não é tão significativa. Como a lei de Benford para as populações dos países do mundo não ficou muito boa, porque eram poucos países, né? Então eu resolvi pegar todas as cidades do Brasil e fazer com as suas populações. São, no caso, 5.570 cidades. Testando a lei de Benford para as populações dos países do mundo e das cidades brasileiras, nós reparamos algumas coisas. Como os países do mundo são poucos, o gráfico da distribuição do primeiro dígito não ficou tão bom. Agora, para as cidades brasileiras, que são muito mais, o gráfico já ficou bem mais perto do esperado para a lei de Benford. Para você não ter o trabalho manual de fazer isso e testar para qualquer número, nós vamos deixar linkado na descrição um site que já tem isso para várias outras coisas. Por exemplo, número de seguidores nas contas do Twitter. Confere aí embaixo. Mas espera aí, onde a máfia e o algodão doce entram nessa história? O que acontece é que por volta de 1920, em Nova York, o crime organizado fazia uma loteria ilegal chamada Loteria do Tesouro. Todos os dias, os números premiados eram ditados pelos últimos 5 algarismos do balanço do Tesouro Federal dos Estados Unidos. O que os mafiosos não sabiam é que, além de violar as leis criminais, essa escolha também violava o propósito de aleatoriedade, uma vez que a lei de Benford pode ser generalizada para o segundo, terceiro ou qualquer outro dígito. Assim, um jogador com conhecimentos dessa lei poderia facilmente jogar nos números mais prováveis de aparecerem no tesouro. Para a sorte dos mafiosos, nenhum dos jogadores sabia disso. Já o caso do algodão doce é mais recente. O empresário chamado Kevin Lawrence arrecadou 91 milhões de dólares de investimento para a abertura de diversas academias de alta tecnologia. O único problema é que Kevin e outros empresários que estavam no mesmo projeto gastaram grande parte desse dinheiro com 47 carros de luxo, casas, embarcações, até uma espada samurai e, por incrível que pareça, uma máquina de algodão doce de tamanho industrial. O plano de Lawrence estava dando certo. Até que um contador chamado Darrell Doyle analisou 70 mil cheques e transações entre os empresários. Foi então que ele percebeu que os primeiros dígitos dos valores não batiam com a lei de Benford, o que sugeria fraude. Isso levou a uma série de investigações que acabaram resultando na prisão de Lawrence e seus amigos em 2003. Atualmente, o principal uso da lei de Benford
é pela Receita Federal dos Estados Unidos, que a utiliza para a detecção de fraudes tributárias. Além disso, artigos científicos já mostram sua utilidade para detectar fraudes em papers e relatórios econômicos. Um artigo publicado pela German Economic Review mostrou através dessa lei que para entrar na zona do euro, provavelmente os dados econômicos da Grécia eram fraudulentos. Então, da próxima vez que você quiser participar da loteria da máfia ou quiser comprar uma máquina industrial de algodão doce, pense bem em como fazer isso. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a crescer. Agradecimentos especiais ao Lucas, que nos ajudou a fazer esse roteiro. Ele escreve uns textos bem legais, então nós vamos deixar na descrição o link para os textos. Valeu e até a próxima. Até a próxima quarta, galera. Valeu!